Olá, eu sou o Leandro, sou professor de ciências e vamos para mais uma aula, dessa vez sobre os fungos. Fungos são organismos bem disseminados no ambiente terrestre, na Terra. Eles têm um gosto, uma predileção por ambientes úmidos. E a principal função deles é degradação da matéria orgânica. Eles estão em ambiente onde há matéria orgânica. Mas o que vem a ser a matéria orgânica? São aqueles compostos que estão presentes no nosso corpo. Nosso corpo, corpo de animais e corpo de plantas, de seres vivos do modo geral, que por ocasião da morte, esses organismos vão e degradam esses compostos. Bom, nessa figura nós temos a diversidade de fungos que podemos encontrar no ambiente terrestre e também presentes no nosso dia a dia, como por exemplo esse fungo unicelular, com uma célula só. Ele é o fermento do pão. Ele é também utilizado para a fabricação de álcool, tanto o álcool de posto quanto esse álcool doméstico que utilizamos em casa, compramos no supermercado, quanto o álcool de bebidas alcoólicas, cerveja, cachaça, pinga, vodka, vinho. Aqui nós temos duas frutas com bolor. Essas frutas são ácidas e esses fungos gostam desse tipo de ambiente ácido. Aqui nós temos um cogumelo comestível, o champignon ou champignon de Paris. Ele é muito comum na culinária brasileira e pode ser feito pratos como o estrogonofe, por exemplo. Aqui nós temos bolores que se desenvolvem, crescem na parede, principalmente quando a parede ela infiltra água por ocasião de chuvas. Aqui nós temos pães com fungos, com bolores acumulados na sua superfície. Reparem que esse tipo de situação é inadequada para o consumo. Aqui nós temos um fungo conhecido popularmente como orelha de pau. Aqui nós podemos observar ele também. Aqui nós temos a parte de baixo dessa orelha de pau, onde formam os esporos. Os esporos são estruturas responsáveis pela multiplicação dos fungos e disseminação no meio ambiente. A gente pode fazer uma relação como se fossem ovos. Não são ovos, mas é como se fossem ovos que espalham e vão permitir que esse fungo se multiplique em outro local. Aqui nós temos dessa forma que esse tipo de alimento não pode ser consumido, esse queijo pode. Queijo do tipo gorgonzola, que esse fungo com coloração esverdeada fornece um sabor muito agradável a esse queijo. Aqui nós temos um cogumelo tóxico, ele é chamado de Amanita muscaria. Esse cogumelo ele foi utilizado como modelo para o desenho dos Smurfs fabricarem as suas casinhas, as casinhas dos Smurfs. Percebam a semelhança. E aqui uma associação entre o fungo e uma alga, chamado de líquen, que vou falar com detalhes mais para frente. Bom, agora a filogenia dos fungos. Os fungos são organismos eucarióticos, ou seja, são células complexas e pertencem ao reino dos fungos. Percebam que, dentre esses seres vivos, os mais próximos dos animais são os fungos. Um fungo é mais próximo evolutivamente de um animal do que o vegetal do animal. Bom, agora falando um pouco sobre a sistemática, a classificação dos fungos. Como eu já falei, domínio Eukarya, o reino Fungi, o reino dos fungos, são seres eucariotes, ou seja, eles possuem um material genético num compartimento específico, dentro de um núcleo organizado e envolvido por uma membrana chamada carioteca. São seres heterótrofos. Nas primeiras classificações biológicas que os fungos receberam, eles colocavam os fungos no mesmo grupo das plantas, porque ele tem uma certa semelhança com vegetais, com plantas. Eles ficam fixos no solo, eles têm algo parecido com um caule, mas não é caule. Tem algo parecido com uma copa de uma árvore, que é esse chapeuzinho aqui. Mas a principal característica que separa os fungos dos vegetais das plantas é que são seres heterótrofos, ou seja, não fabricam o próprio alimento. Os vegetais são fotossintetizantes e são autótrofos, ou seja, fabricam o próprio alimento. Os fungos podem ser tanto uni quanto pluricelulares. Uni, uma célula só. Pluri ou multicelulares, compostos por várias células. Aqui nós temos dois exemplos de dois fungos multicelulares. Bom, essa é a estrutura comum que nós enxergamos, visualizamos o fungo na natureza. Esse cogumelo aqui. Nós não visualizamos essa parte que está embaixo do solo. Essa parte é geralmente a parte maior, é a parte que tem maior quantidade de fungo.
E essa parte sobre o solo é uma estrutura que eventualmente se forma durante a reprodução dos fungos. Então, essa é a parte mais comum. Bom, quando nós observamos um cogumelo assim, devemos entender que ele é assim. Ele é formado por vários filamentos no seu interior, onde cada filamento, cada fiozinho desse, é chamado de hifa. O conjunto dessas hifas forma algo chamado micélio. Essa parte, como eu disse, que se forma na superfície do solo, que é o cogumelo, ele é chamado de corpo frutífero ou corpo de frutificação. Aqui embaixo, como eu já mostrei no slide anterior, tem alguns esporos que podem ser liberados na ocasião da reprodução, da multiplicação desses fungos. Bom, agora a reprodução dos fungos. Esse é um esquema simplificado desse processo. Aqui nós temos um fungo desenvolvido, ele libera esses esporos no ambiente que se espalham por meio do vento para regiões distantes dessa aqui original e, em contato com o solo, em condições adequadas, germina e produz o micélio, as hifas, que se desenvolve. Essa região certamente tem muita matéria orgânica onde esse fungo vai se alimentar disso. Com o tempo, o fungo percebendo que é momento de se multiplicar, de se reproduzir, e esse momento de se reproduzir varia de fungo para fungo. Tem fungos, por exemplo, que se multiplicam em situações de chuva, outro em situações de baixa concentração de oxigênio. Mas, enfim, ele percebendo que é o momento de se multiplicar, ele desenvolve esse cogumelo, e aí vem até esse ponto aqui, e fecha o ciclo. Bom, agora importâncias dos fungos. Importância médica, no que se refere a algumas doenças transmitidas por fungo, provocadas por fungos. Aqui nós temos a famosa micose. Micose é uma infecção por fungos que pode ocorrer em várias regiões do corpo, como nas unhas, como entre os dedos, aqui nesses dois casos, na pele. Aqui um outro tipo de infecção provocada por fungos, muito comum, o chamado pano branco, também chamado de pitiríase versicolor. Esse tipo de fungo ele é comum em regiões como na orelha, no nariz. Em algumas situações de baixa resistência do corpo, o corpo se encontrando fraco, esses organismos eles migram para a pele e começam a consumir, a comer, a digerir, a degradar molécula chamada melanina presente na nossa pele. A melanina, a principal função dela é proteger a nossa pele contra a radiação ultravioleta do sol, que é cancerígena. Então, nessa situação, quando a pessoa é exposta ao sol, a região onde o fungo comeu a melanina permanece branca. Por isso que é chamado de pano branco. Essa é a foto do fungo. Ele tem esse aspecto aqui. Agora, uma outra doença provocada por fungos muito famosa, a candidíase, que pode apresentar uma infecção na língua, onde a língua fica com essa coloração esbranquiçada, e essas feridas no canto da boca, que é popularmente chamada de sapinho. Lógico, tem outras doenças que podem provocar essas feridas aqui, que são as aftas, que pode ser também, por exemplo, o vírus da herpes simplex, ou herpes simplex, pode provocar essa situação também. Bom, agora algo muito importante, muito benéfico para os seres humanos, os antibióticos. Antibiótico, a primeira vez que descobriu-se que existia os antibióticos, foi esse cientista aqui, Alexander Fleming. Ele viveu entre 1881 e 1955. Em 1928, ele, por acaso, isso é uma placa de Petri, e aqui ao redor é uma colônia de bactérias. Ele cultivando essas bactérias, acidentalmente, caiu um esporo de fungo bem no meio da placa. E ele percebeu que, ao redor desse esporo de fungo, não cresciam as bactérias. O que ele concluiu? Esse fungo estava produzindo alguma substância que estava inibindo o crescimento dessas bactérias. E ele percebeu que poderia ser utilizado, por exemplo, para aplicação em seres humanos em situações de doenças bacterianas, para matar essas bactérias. Bom, vamos pegar esse fungo e colocar nessa placa de Petri com meio de cultura para ele se multiplicar. Aqui vamos fazer um aumento com microscopia, um aumento maior e chegamos nisso. Esse fungo, a partir do qual se fabrica esse antibiótico, a penicilina, é chamado de Penicillium notatum. Esse fungo, aqui essas bolinhas no canto superior, são os esporos, que é a partir dessas bolinhas que ele vai se multiplicar. Então, atualmente, existe
uma grande diversidade de bactérias e fungos que produzem antibióticos. Aqui, o antibiótico, o medicamento. Bom, agora, no que se refere à importância agrícola, é uma praga agrícola, vários fungos são pragas agrícolas. Aqui uma doença formada na folha do milho, a ferrugem, tem um aspecto de ferrugem, o acúmulo desse fungo. E aqui fungos que se desenvolveram dentro da espiga do milho, que comprometeram os grãos. E quase todas as plantações, as colheitas, os cultivares agrícolas podem ser contaminados por fungos. Feijão, soja, trigo, enfim. Agora, um aspecto muito importante dos fungos, no que se refere à diversidade de plantas na Terra, é algo chamado micorriza. Micorriza é uma associação de fungos com a raiz de uma planta. O fungo ele se associa a essa raiz aumentando a superfície de contato, aumentando a capacidade da raiz de absorver nutrientes e água do solo. E qual que é o benefício que o fungo tem ajudando a planta? A planta ela faz fotossíntese e fornece o açúcar para o fungo. Então os dois saem beneficiados. Praticamente toda planta existente na Terra tem uma micorriza. Florestas densas, como a floresta amazônica, ela só é possível aquela exuberância que ela tem graças às micorrizas desenvolvidas nas suas raízes, das plantas presentes nesse bioma. Aqui uma comparação entre duas quantidades de grama, uma que cresceu com bastante micorriza e uma que cresceu sem, com pouca quantidade. Percebam que a que tem mais micorriza é a que se desenvolveu mais, o vegetal, a grama. Uma outra associação entre fungo e outro ser vivo são os líquens. Líquen é uma associação entre um fungo, que é heterótrofo, não fabrica o próprio alimento, com um ser autótrofo, fotossintetizante, ou uma alga ou uma cianobactéria. Esses seres fotossintetizantes fornecem ao fungo açúcares, fonte de energia. E o fungo, por sua vez, fornece água e nutrientes para as algas ou cianobactérias. E aqui são alguns ambientes que nós podemos encontrar esses seres vivos, tronco de árvores, em rochas. Bom, agora um dos aspectos mais importantes dos fungos é o seu papel decompositor. Decompor é degradar a matéria orgânica presente no meio ambiente. Por exemplo, a carcaça de um animal, ele não vai ficar eternamente no solo. Bactérias e fungos são responsáveis por esse processo. Aqui nós temos um solo com galhos, com folhas. Com o tempo, esse fungo e outros que estão aqui estão contribuindo para a decomposição e para a formação de substâncias minerais, onde plantas, posteriormente, vão utilizar como fonte de nutriente para se desenvolverem. Aqui alguns fungos decompondo alimentos, frutas e um pão. Bom, agora cogumelos. Grande parte dos cogumelos presentes no ambiente são venenosos. Aqui nós temos alguns exemplos. Esse Amanita muscaria, que eu já falei anteriormente, da casinha dos Smurfs. Aqui um outro que também é do mesmo gênero, são aparentados evolutivamente. Aqui nós temos um cogumelo chamado Morchella. Grande parte dos Morchella são comestíveis. Esse aqui não, ele é bem tóxico. Esse cogumelo é comum na nossa região, chamado de Psilocybe cubensis. Ele, em ocasião de chuva, ele brota e ele tem substâncias alucinógenas também que pode fazer mal à saúde. Bom, agora tem uma importância muito grande também os fungos na fabricação de alguns alimentos como queijos. Aqui dois exemplos de queijos, o camembert e o gorgonzola, que podem ser fabricados a partir da fermentação de alguns fungos. Pães. Nós temos as leveduras, que são fungos unicelulares. O fermento que utilizamos para poder fazer pão nada mais é que uma grande quantidade dessas leveduras. Qual que é a função? Nós misturamos esse fermento no pão, porque essa levedura vai consumir o açúcar presente aqui, nesse ambiente, e como produto do metabolismo, vai liberar gás carbônico. Esse gás carbônico vai fazer o pão crescer. Então, o pão só cresce graças à atividade das leveduras, do fermento, de produção de gás carbônico. Percebam algumas bolhas de ar presentes no meio do pão. É região de acúmulo de gás carbônico. Bom, e agora no que se refere à produção de algumas bebidas, fungos unicelulares,
A mesma levedura que eu mostrei no slide anterior, ela pode ser utilizada para poder fabricar bebidas alcoólicas. Aqui nós temos, quando fermenta-se uvas, essa uva e a uva mais branca, pode-se fabricar o vinho tinto quanto o vinho, esse outro vinho aqui. Aqui nós temos a produção de bebidas destiladas, como cachaça, pinga, vodka, e um tanque de fermentação, com a fermentação da cana para a fabricação da cachaça, por exemplo. Aqui nós temos tanque de fermentação de cerveja, que são usados vários cereais fermentados para poder produzir esse produto. E aqui a fermentação da cana, de novo, por leveduras, para a fabricação do álcool de posto de gasolina, o álcool que nós compramos do supermercado e utilizamos em casa também. Bom, pessoal, esse era o conteúdo, espero que tenham gostado e bons estudos a todos.